Maria Carolina, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios da BMF Bovespa. E primeiro eu queria que você começasse contando o que é o Café Condessa. O Café da Condessa é um café da fazenda do meu pai, que um dia o meu pai falou para mim que eu deveria voltar para a fazenda para pelo menos ver se eu gostava da fazenda ou não, porque eu sou filha única. E aí eu cheguei lá e eu perguntei para todo mundo quem era o cliente daquele café. E ninguém soube me responder. E eu saí, eu peguei o café, fui até um laboratório, fiz um laudo. E também perguntei, quem é o cliente final desse café? Quem é que toma esse café? E nem o laboratório também soube me responder. E aí eu tomei o café e eu gostei do café. E eu fui para minha casa, fiquei pensando sobre o café, sobre o produto que o meu pai fazia. E comecei a montar uma lista de possíveis clientes finais para o café do meu pai. Eu fiz isso porque eu fui produtora de moda há muitos anos. E como produtora de moda, eu sempre conversei com o cliente final. Então era uma coisa normal para mim, eu sempre ter um diálogo com o cliente final. Então eu fiquei curiosa, quem é o cliente final desse café? E aí, eu pensando, eu cheguei à conclusão que eu era uma cliente final do café do meu pai. Porque eu gostei, ele é um café que hoje no Café da Condessa eu utilizo 80% da saca do meu pai, porque o meu pai faz na fazenda tudo do jeito que ele é o gestor da fazenda. E de um modo mais tradicional. Sim, ele vende como commodity. Então, ao invés de eu entrar em um atrito, né, tipo, vamos fazer de tal jeito, vamos fazer de tal jeito, ele faz do jeito que ele quer. Depois eu retiro essa saca e aí eu preparo o café do jeito que eu quero. E quando você provou o café, gostou, descobriu que você era uma cliente final, foi quando você tomou a decisão de fazer o Café Condessa? Sim, porque como eu sou filha única, a propriedade seria minha. Então eu quis levar o meu jeito, né? Lógico que a gente não impõe nada. Então, a única pessoa que a gente pode mudar na vida é a gente mesmo, né? A gente não impõe nos outros. E eu não queria entrar em atrito com meu pai, porque eu vejo muita gente entrando em atrito, né, com os pais, porque gostaria de ter um café especial, porque gostaria disso. Eu achei que eu deveria fazer, era do meu jeito, ele faz do jeito dele e eu faço do meu jeito. Então, quando é dele, ele é um bebida dura. Quando é meu, ele é um bebida mole. E o que hoje o Café Condessa atende diferente no mercado? Do mercado de café gourmet mesmo. Uhum. Eu acho que o que ele agrada, porque quando eu tomei o café e eu gostei, e eu tive confiança, né, porque eu passei anos decidindo as coisas para os outros. Eu tinha que decidir rapidamente, em 10 minutos, montar uma modelo em 10 minutos, né, um sapato, a calça e tal. Então, isso eu acho também que é um exercício que vai te dando confiança. Então, quando eu provei o café e eu gostei, eu tive confiança, né, em eu gostar do café. E como eu me achei uma possível cliente final, e as minhas clientes gostavam do que eu fazia, eu falei, elas também vão gostar do café que eu fizer. Foi quando você descobriu que era um café para o paladar feminino. Sim, porque como eu gostava, eu tinha certeza que as minhas clientes, as clientes da produção de moda, elas também gostariam. E ele é um café que, como ele é um café que a acidez dele é uma acidez cítrica, é uma acidez bem suave, muitas pessoas elas têm vontade de tomar um café sem açúcar, mas elas não têm coragem, porque o açúcar ele é emocional, ele é emotivo, ele é afetivo, né? E aí elas ficam, ai, mas eu não quero aquele amargo do café, eu não gosto. E muitas pessoas, depois de tomar o café que eu ofereço, elas passaram a tomar café sem açúcar, então agrada muito o paladar feminino. Como que você encontrou esses clientes? Como que você chegou até esses clientes a partir do momento que você começou a produzir o seu café? Então, como eu já tinha clientes como produtora de moda, que eram, por exemplo, você vai a lojas, né, de roupa, tem sempre uma máquina de café. Então eu falei assim, eu vou apenas mudar de produto, né, e vou continuar com os meus clientes. E aí não foi muito assim, né? Porque esse é um café mais caro e tal.
Mas a primeira pessoa que me deu uma chance foi na Galeria dos Pães. E o Ricardo, que é um dos herdeiros da galeria, falou assim, você confia no seu produto? E eu falei, confio. E aí ele me pôs lá na gôndola. Só que aí a dona Lu Alckmin tinha tomado meu café. E o assessor dela foi lá e comprou o estoque do que eu tinha deixado com o Ricardo. Então, isso já... Eu vi que realmente o meu café agradava o paladar feminino, né? Que eu tinha condições de fazer do jeito que eu queria mesmo, porque ia dar certo. Esse é o seu café, o café que hoje já está nas gôndolas dos supermercados, e você produziu tudo, você pensou em tudo, desde a embalagem até o produto que está aqui dentro que a pessoa vai consumir. Você acha que para um café gourmet é importante pensar nesses detalhes, que talvez seja o que falta no mercado, a pessoa pensar em todos os detalhes de como o café vai chegar na casa da pessoa? Então, eu fiquei 1 ano montando a minha empresa. 1 ano, né? E eu montei praticamente sozinha. Foi praticamente sozinha. Tudo eu pensei, fui eu que escolhi, praticamente. E eu acho que o que as pessoas devem pensar é que elas precisam dialogar com o cliente. E, por exemplo, quando eu falo mãe, sai da minha boca a minha mãe. E chega na a sua mãe. Então, mãe não é a mesma coisa para mim e para você. E café também não é a mesma coisa para mim e para você. Então, como que eu me faço compreensível para você? Eu te entendo, porque eu tenho que te entender. Eu tenho que te entender para que eu possa ser compreensível para você. Para que eu fale de uma maneira que você consiga compreender. Então, eu acho que isso que é difícil. Mas se você tem confiança no seu produto, se você tem confiança em você, os outros, pelo menos, vão querer provar o que você tem. E decidir se eles vão gostar ou não. Isso. Porque você tomou uma decisão. Então, ela tomou uma decisão, por que eu não posso provar a decisão dela? Logicamente, ninguém precisa agradar gregos e troianos. Ninguém consegue agradar gregos e troianos, mas você vai agradar alguém. Você não fez o seu café pensando em vender ele para todo mundo, agradar todos os gostos. Você já tinha essa visão de que você ia atender um público específico. Sim, porque não é todo mundo que quer ser como eu sou, né? Não é todo mundo que gosta... Por exemplo, você gosta de sorvete de morango, outras pessoas gostam de baunilha, mas não é porque morango é ruim ou baunilha é melhor. Cada um com o seu gosto, né? Você acha importante ter esse foco na produção do café gourmet? Eu acho que você precisa entender qual produto você tem. Você que precisa saber qual produto você tem. Não é um classificador, não sei, sabe? Porque eles vão ter o gosto deles. Então, e você? Qual é o seu gosto? O que é que você pensa sobre o seu produto? Né? Pode vir sei lá quem falar para você, mas o que é que você acha do seu produto? Você acha que falta para o cafeicultor, em geral, provar o café dele, conhecer o café que ele está produzindo? Porque muitas vezes, quando é vendido em larga escala, vendido para exportação, ele produz e vende, ele nem sabe que café que ele tem ali. Se ele quiser agregar valor e fazer um produto diferenciado como o café gourmet, é importante ele conhecer o que ele está produzindo? Sim, ele precisa saber se ele não sabe o produto dele, se ele não sabe quem é a mãe dele, né? Se ele não sabe como é que ele vai dar certo. Acho que não precisa nem começar a tentar. Ele precisa ter confiança no que ele acha, no que ele considera importante. A partir daí, do que ele considera importante, porque se ele fizer igualzinho a mim, não vai dar certo. Porque ele não sabe conversar o que eu vou conversar com os meus clientes. Ele tem que fazer do jeito dele. É do jeito dele que vai dar certo. Agora, falando um pouco de mercado, você acha que tem potencial de crescimento o café gourmet aqui no Brasil? As pessoas estão começando a gostar mais de um café diferenciado? Eu acho que todo mundo, por exemplo, mesmo que a pessoa não tome esse café todo dia, as pessoas têm esse café para servir para alguém.
né? Ele pode até tomar o café, o tradicional, todos os dias. Mas de vez em quando ele toma esse café, porque esse é um agrado para ele. E é um agrado, é caro um café? É, mas é um agrado barato perto de tantos agrados que as pessoas gostam de ter, né? Então, quando a pessoa, ela gosta de tomar um café, ou ela tem o hábito de gostar de conversar com as outras pessoas, porque o café, ele é um diálogo. Então, por isso também que é muito importante as pessoas que trabalham com café saberem dialogar com o cliente final ou com todo mundo, porque o café, ele é diálogo, o café, ele é uma conversa, né? Você esteve aqui em São Paulo para fazer uma palestra para alguns franceses. Qual que é a sua proximidade com os franceses? Qual que é a sua ligação com eles? E o que o Café Condessa tem a oferecer para os franceses? Então, eu acho que, primeira coisa, eu represento uma propriedade, né? Então, eu não compro café de outras pessoas. Então, eu sou como uma vinícola francesa. Eu não sou... Eu tenho uma marca que representa um café sem blend. Então, se eu fosse um vinho, né, eu seria um vinho francês. Então, como que o café se posiciona quando ele é visto também como se fosse um vinho, né, como se fosse uma vinícola? Porque quando você faz blend, as pessoas falam muito de blend, né? Mas quando você faz blend, você é um vinho da Califórnia, não um vinho francês. Porque você faz você mistura, né? E como que você mantém a qualidade quando você faz todas essas misturas? Né? E o grande lance de você ser dono da propriedade é você ter um single coffee, né? Você ter um café sem blend. E um controle de qualidade maior. Sim, porque você, por exemplo, você é dono lá do morro, né? Aquele morro tem aquele gosto. Você não precisa se preocupar que outra pessoa vai ter um café melhor do que o seu. O seu é único. O seu, aquele pedacinho de terra ali, ele é seu. Então é você que tem que fazer. Eu falo que o meu pai tem uma plantação de café, mas eu tenho um jardim, né? Então, ali no meu jardim, é aquilo ali. O jardim é meu. Eu faço, né, o meu jardim. O que você diria para o produtor de café em geral que tem a produção dele para commodity, que é uma produção com uma escala maior, mas que talvez esteja interessado para produzir o café gourmet também? Não com 100% da propriedade, mas destinar uma parte para produzir o café gourmet. Vale a pena financeiramente hoje agregar esse valor? Sim, mas tem que ter paciência, né? Porque é uma situação que demora um tempo. Eu até que, assim, eu acho que vai indo bem. Mas quem está acostumado a falar em tonelada vai começar a falar em quilo. Então, quando eu comecei a torrar o café, eu saí da fazenda com uma saca de café. E o meu pai é acostumado a ver caminhão, né? Então, ele falava, você é totalmente louca, né? Você vive de ilusão. Porque eu não converso em tonelada. Um dia eu pretendo conversar em tonelada também. Mas eu converso em quilos. Então, é uma outra cabeça. Então, um processo diferente. Isso, é um processo diferente. E eu acho que a coisa mais importante do mundo é você se compreender. Porque quando você se compreende, talvez a resposta para outra pessoa não seja ter uma marca de café. Mas seja ter algo que nunca ninguém nem viu. E ele tem na cabeça dele, mas ele não tem coragem. Ele fala assim, mas ninguém vai gostar da minha ideia. Ah, mas o não você já tem. Né? Então, às vezes, não é ter uma marca de café. Não é ser igual a todo mundo. Às vezes é ter um hotel fazenda, às vezes é ter um restaurante na fazenda, às vezes é ter uma cafeteria na fazenda. Às vezes, sei lá, cada um pode desenvolver a sua ideia. Não precisa ser necessariamente uma marca de café. Mas, como você disse, com paciência, porque é um negócio Sim. diferente do que o que é feito hoje, Sim. em geral. E como porque o que eu penso também de mim é que eu cheguei do zero. Às vezes, chegar do zero é melhor. Porque você não está com vícios de pensamento, né? Ah, sim, é só assim que existe e tal. Então, você vai precisar se refazer seu pensamento. É repensar o próprio pensamento. Né?
o que é que eu tenho que mudar em mim para eu entender daquela outra maneira, para eu poder conversar com quem eu quero que tome meu café. Muito obrigada pela sua presença aqui, Maria Carolina. A gente deseja muito sucesso para a sua marca de café. E você acabou de ouvir a Maria Carolina, que é a proprietária do Café Condessa. Voltamos ao programa.